Eu já invisto fazem alguns anos, e se tem uma coisa que sempre me irritou, ou o aplicativo para gerenciar minha carteira era pago, ou então ter que lidar com planilha do Excel. E vamos concordar? Isso é bem chato. Eu queria ver gráficos bonitos, coloridos, adicionar, editar, excluir ações, fundos imobiliários da minha carteira a hora que eu quisesse, sem depender de ninguém, sem pagar nada pra ninguém e o melhor de tudo, sem ter que ficar editando linhas e colunas de uma planilha chata. Eu sou desenvolvedor back-end, mas eu não tava afim de perder muito tempo criando banco de dados, uma API e etc. Então eu decidi fazer tudo no front. E já aproveitei também para adquirir alguns conhecimentos novos. Bom, a minha ideia era simplificar tudo, sem back-end, sem banco de dados. Pô, Gabriel, então como é que você fez a persistência de dados? Como é que você fez um CRUD funcional? Vem comigo que eu te mostro. Esse aqui é o meu projeto, ele foi feito em Angular, e se vocês repararem aqui na esquerda, eu tenho alguns JSONs. Eu sei que essa não é a melhor forma de fazer, mas eu queria algo rápido e prático. Então todas as operações de CRUD que eu faço nesses JSONs. Ou seja, inserir, deletar, editar, atualizar, eu faço essas operações em cima desses arquivos JSON. Então eu literalmente altero esses arquivos aqui quando eu tô utilizando a aplicação, através da interface gráfica. Bom, dito isso, deixa eu mostrar como é que o projeto está funcionando para vocês. Para a gente rodar o projeto, a gente vai digitar npm run dev. Com esse comando, eu subo duas coisas. O nosso Angular na porta 4200 e também o nosso fake backend, olha só, que são esse monte de JSON que vocês viram aqui. Eu tô utilizando aqui o JSON Server, então basicamente eu vou subir esses JSONs aqui como se fossem endpoints mesmo. Então eu tenho o nosso endpoint de ações, que é esse JSON aqui. Eu tenho o nosso endpoint de fundos imobiliários, de renda fixa, de custos, e eles sobem na porta 3000. Então, se eu acessar a porta 3000 aqui para mostrar para vocês, ela tá basicamente assim, ó. Eu tenho aqui alguns endpoints, e se eu vier aqui, então, localhost 3000/ações, por exemplo, a gente tem aqui como se fosse uma API mesmo, como se eu tivesse um back-end, só que sem toda a complexidade de eu ter um back-end, por exemplo. Então, se eu vier aqui em localhost 3000/fundos imobiliários, eu tenho a nossa API de fundos imobiliários, a nossa fake API, né? Tenho /custos também, por exemplo, que eu tenho aqui alguns custos. E se eu acessar aqui a localhost 4200, a gente vai ter aqui o nosso projeto, beleza? Bom, e deixa eu mostrar o projeto para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem uma introdução bem simples. Eu tenho o que eu chamei de radar, que são alguns pontos para a gente ter aqui de atenção. Então, eu consigo colocar pontos para análises, pontos para oportunidade, risco alto. Então, tudo aquilo que a gente tem que ter em mente antes de investir, né? Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é só te mostrar aqui o aplicativo que foi criado. Aqui em cima a gente tem praticamente 4 dashboards, 5 na verdade. Eu vou começar aqui pelo de ações. A gente tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, custos e um dashboard geral. Então, se eu vier aqui em ações, por exemplo, olha que legal. A gente tem um gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele tá pegando as informações lá daquele JSON de ações. E o que ele mostra? Ele mostra basicamente a diversificação da minha carteira. Então, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, eu consigo ver que eu tenho quase 40% da minha carteira tá alocada ali em ações do segmento financeiro. Eu tenho 12% em minerais e metais, 48%, quase 50% em consumo não cíclico. É lógico que essa aqui não é a minha carteira mesmo, né? Mas é um exemplo para vocês. Ele também vai dar o total que eu tenho da carteira, a quantidade de ações, e aqui tá o nosso CRUD, ó. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A gente tem 5 ações na nossa carteira. Vamos supor que agora que eu comprei uma ação nova, vai ser a ação que vai ser a GGGG5. Ela vai ser de saúde, por exemplo, vai a tag dela. Aqui a gente vai colocar setor saúde. Eu tenho alguns setores já pré-cadastrados. Segmento, quando a gente seleciona saúde, já vem alguns segmentos aqui pronto, então vai ser hospitais e clínicas. E eu tenho 20 mil dessa ação aqui. Cliquei em salvar, ó, dá pra ver aqui que o gráfico já atualizou. A gente tem aqui saúde, quase tomando 50% da carteira, legal. E ela veio aqui pra baixo, ó. A gente tem a nossa ação de hospitais e clínicas aqui, que é do setor de saúde. Se eu quiser filtrar, por exemplo, ó, BBB, eu tenho essa ação aqui. GGG, que a gente acabou de criar, também tem um filtro funcionando. Tem alguns exemplos aqui, né? Ito B4 lá, ação do Itaú, também tem aqui. Vamos supor agora que eu vou deletar essa BBB, que é a de consumo não cíclico. Então esse rosinha aqui, ele meio que tem que sair. Eu vou deletar aqui, confirmar. Deletou já. O rosa virou agora o financeiro. Perceba que até caiu o total da carteira e a quantidade de ações estava em 6, agora foi para 5 também. O mesmo vale para os fundos imobiliários. Então eu tenho aqui fundos imobiliários, eu consigo ver a diversificação da carteira, o total. Aqui vou mudar, por exemplo, os tipos, segmentos. Algo legal também que eu não mostrei, eu consigo ordenar. Então ordenar por segmentos, por tipo, por tag, por valor. Qual é a ação, por exemplo. Vamos voltar aqui para ações que tem mais, que eu tenho mais valor. Eu posso ordenar, ó, crescente, decrescente, bem legal. E a mesma coisa vale para renda fixa. Então, se eu vier aqui no renda fixa, eu tenho aqui alguns tipos de renda fixa, né?
Então deixa eu adicionar aqui uma aplicação. Vai ser a aplicação GGG também, vai ser... Faltam algumas coisas aqui, né? CRI, CRA, por exemplo, mas essa aqui vai ser um LCA. Vai ser a caixa, a data de vencimento 2026. Vai me render 15% ao ano, não. 15% não, vai me render mais. Vai me render 25% ao ano, aí sim, hein? Eu vou investir 5 mil. Vou salvar aqui. Ó, a gente já tem o nosso LCA aqui, né, que é a letra de crédito. Ele tá ocupando 33% da nossa carteira, então é bem legal pra gente ver diversificação. Consigo ordenar aqui também, por exemplo, tudo funcionando. Esses são os 3 dashboards que eu tenho aqui, né, de ação, fundos imobiliários e renda fixa. A gente tem também uma parte de custos, que é bem legal. Então, se eu vier aqui na parte de custos, por exemplo, eu consigo configurar dados, então eu vou inserir meu salário agora é 12 mil, por exemplo, aí líquido não cai 10 mil, líquido cai 5 mil, porque a gente paga muito imposto aqui, aí 12 mil bruto, 5 mil líquido. E eu consigo colocar uma meta de saving também, então vamos supor que eu quero poupar, né, 50% do meu salário. Não, vamos colocar aqui, vai 10 mil mesmo. Então o salário bruto é 12, líquido é 10... Salvar, beleza. Então aqui ele vai te dar o teu salário bruto que você informou, o líquido que você desconta os impostos ali, né? Daria também para fazer uma calculadora aqui, dá para adicionar muita mais coisa, dá para brincar bastante com esse projeto. Tem as tuas metas de savings. E a gente também tem a parte de despesas por categoria. Então, se eu vier aqui embaixo, por exemplo, ó, tem algumas despesas que eu já pré-cadastrei. Vamos colocar uma despesa nova, vai ser restaurante, vai ser comer fora. Então, restaurante, vai ser alimentação ou lazer. Vai ser lazer, eu quero semanal e R$250 por semana. Então, vou adicionar. Ó, ela já vem aqui, já. Cadê? Lazer. R$250 por semana, que dá um mensal de R$1.000. Eu acabei de ver que tem alguma coisa errada aqui, tá dando R$1.082,50. Deve ser as contas, daqui a pouco eu arrumo. O resto acho que tá funcional, moradia R$1.500. 1.500. Depois eu vejo aqui as contas. Então, o mensal ele dá R$1.000 aqui, beleza? E ele te dá um total aqui embaixo também. Eu consigo editar aqui também, por exemplo. Então não vai ser gym, mas vai ser academia, por exemplo. Salvar. Tá aqui, ó, academia. Então, o nosso CRUD tá funcional, certo? E, bom, por último, mas não menos importante, a gente tem um dashboard principal aqui, que é esse dashboard. Ele vai mostrar o total da tua carteira, então ele vai somar as ações, fundos imobiliários, renda fixa. Então, tem aqui o total, né? Tem 3 tipos de investimentos. Ele te dá aqui o que você tem em cada um, ações, fundos imobiliários, etc. Diversificação na tua carteira. Então, pô, eu tenho 50% de ações, eu tenho 20% de fundos imobiliários e 25% de renda fixa. Ah, eu quero aumentar a renda fixa, etc. A gente tem aqui uma projeção de meta também, que é bem legal. Então, por exemplo, vamos supor, a gente tem quanto aqui investido? 58 mil. Então, vamos supor que a gente queira chegar em 100 mil. Então, 100 mil. A rentabilidade anual da nossa carteira tá ali em 15%. E a gente tá fazendo aportes de 2 mil por mês. Então, se eu calcular aqui a projeção, o tempo estimado, né, mantendo essa rentabilidade anual da carteira e os aportes mensais para que eu chegue nos 100 mil é de 1 ano e 3 meses. Isso aqui achei bem legal de fazer. O que mais que a gente consegue? A gente consegue aqui ter uma projeção de renda mensal também. Então, a minha carteira tem 58 mil. Se ela tá rendendo 15% ao ano, aí eu tenho uma rentabilidade mensal projetada de quase R$700. Legal? E aqui embaixo a gente tem alguns atalhos rápidos e insights também da carteira. Bom, sobre esse projeto aqui, eu fui utilizando o Cloud na versão gratuita mesmo, obviamente pela velocidade de desenvolvimento, por eu não ter tanto conhecimento em front. Eu fui pedindo trechos de código, componentes, ajustes, fui de parte em parte ali, até para aprender também. E em poucas horas, o aplicativo já estava de pé e funcional. Bom, para ser honesto, o ponto desse vídeo aqui nem era o aplicativo em si. Na verdade, é sobre o processo. Desenvolver, colocar a mão na massa. Eu vejo muita gente aí, principalmente que tá começando, que fica travado na hora de criar alguma coisa. Ou falta ideia, ou falta ação mesmo. Às vezes a pessoa fica, eu não tenho tudo o que é necessário para construir um projeto, eu não sei. Principalmente na era das IAs hoje em dia, a IA é uma ferramenta poderosíssima. A gente consegue aprender, prototipar, testar, tirar as ideias do papel com uma facilidade absurda. Cara, eu construí isso aqui em menos de uma semana praticamente, com o uso da IA. E eu nem sou desenvolvedor front-end, eu trabalho no back já tem 3-4 anos só em back-end. Então é a prova que às vezes o que te trava não é nem a dificuldade, mas o fato de você não tentar, principalmente se você tá começando em programação, utilize isso a teu favor. Não utiliza a IA para substituir os teus pensamentos, não para de pensar, de raciocinar. Continua pensando, continua desenvolvendo, tentando acertar, mas utiliza a IA para te guiar, para te dar um norte, para esclarecer as tuas dúvidas dos problemas que você acaba achando por aí no teu processo de aprendizado. E muita gente fala, será que a profissão acabou? Será que a IA vai
roubar o seu emprego, se a IA roubar o teu emprego, vai ser porque você parou de evoluir. A IA só vai substituir quem parou de pensar. Bom, novamente o objetivo desse vídeo não foi o aplicativo em si, mas o processo que eu queria trazer aqui um pouco, abordar esse uso da IA. Eu espero que isso aqui possa servir de incentivo de alguma forma, especialmente para quem tá começando na área. Bom, se você curtiu o vídeo, eu te convido a deixar um like, comentar aí o que você achou, como é que você tá utilizando a IA no teu dia a dia, conta aí que eu quero saber. E é isso. Meu nome é Gabriel, foi um prazer ter você por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, abraço.